Senhoras e senhores, eu vou ser sincero com vocês, eu pensei em muita coisa para falar aqui hoje e, eu vou jogar limpo, né, vou falar com o meu coração para vocês. Seria muito mais fácil para mim chegar aqui agora e simplesmente entrar, né, numa situação de que tá tudo errado, de que, eh de que o Bahia foi covarde, de que o Rogério Ceni mexeu mal e que entrou mal e tal e tal. Pra mim seria muito mais conveniente, né, falar o que talvez o torcedor queira ouvir nesse momento. Mas se eu fizesse isso, eu não estaria sendo verdadeiro com vocês, né. A verdade é que o Fluminense foi melhor os 2 jogos, tá. O Fluminense foi melhor mais tempo na Fonte Nova do que o Bahia. E no Maracanã hoje o Bahia não entrou em campo. O Bahia simplesmente não entrou em campo. Como eu disse, eu pensei em muita coisa pra poder falar aqui. Eu poderia inventar um monte de desculpa ou sair gritando e fazendo arruaça e, enfim, chamar todo mundo de covarde. Talvez seja isso que a torcida quer ouvir, né? Chamar todo mundo de frouxo, de covarde, né? Que é o comentário médio aqui do chat no dia de hoje. Mas simplesmente, velho, eu fico indignado, eu fico decepcionado, né? Eu fico triste acima de tudo, porque eu queria, obviamente, a classificação para a semifinal. Mas, sincero e honestamente, eh eh, nesse momento, e aí vocês podem me chamar de passador de pano, né, vocês podem ficar à vontade, realmente eu não tô muito preocupado com esse feedback nesse momento não, porque eu tenho muita tranquilidade e consciência, né, dos meus pontos de vista e tudo mais. Como eu disse, eu poderia chegar aqui e simplesmente sair arrotando um monte de maluquice, né, sair de maneira enraivada, falando um monte de agressividade aqui, mas eu acho que o Bahia foi um time que não entrou em campo muito em função do que a gente viu de falta de peça, né. Eu via Rogério Ceni, eu via Rogério Ceni olhar para o banco e não tem o que fazer, pô, né, não tem o que fazer. A gente não tinha peça, literalmente o Bahia não tinha peça, né. E até o lance do pênalti, que foi uma grande infelicidade de Michel Araújo, o Fluminense não tinha, apesar de ter o volume de jogo, não tinha feito nenhum grande lance, nenhuma grande jogada, né? As principais oportunidades foram de chutes de fora da área, e uma bola parada na cabeçada do Thiago Silva. O jogo estava minimamente controlado até o lance do pênalti, né? E o Bahia foi para poder não perder o jogo. Eu acho que essa situação de time frouxo, de time covarde, de muito do que vocês estão falando aí, é muito mais por outras atuações do Bahia do que necessariamente por hoje. Hoje, sincero e honestamente, e como eu disse, para mim seria muito mais conveniente e muito mais fácil chegar aqui e ser agressivo, ser raivoso, né, gritar, espernear, mas hoje eu preciso ser um pouco mais racional, né? Eu já vi comentário aqui de hã, o Bahia tá em quarto lugar no Campeonato Brasileiro por sorte. Velho, um time que perde 4 jogos em 20 não tá em quarto lugar por sorte, né? Só que hoje foi um Bahia esfacelado, pô. Hoje foi um Bahia muito por conta da falta de peça, da falta de celeridade nas contratações, né? E aí acho que hoje a minha bronca vai muito mais em função de Cadu Santoro do que necessariamente de Rogério Ceni ou qualquer outra coisa, né? Muitas das lesões que o Bahia terminou obtendo na temporada foram em função, claramente, de de expor os nossos jogadores a uma exaustão, né? O calendário, velho, é um calendário desumano. Isso aí todo mundo sabe. Mas o que você precisa fazer quando o calendário é desumano é se preparar para ele, né? E o Bahia não se preparou da melhor maneira, né? A gente teve, claro, muitas lesões e isso foge, evidentemente, do alcance, digamos assim, do diretor de futebol, do treinador, né? Mas eu sinceramente, e aí eu tô falando de coração, tá? Eu poderia chegar aqui e fazer um personagem para vocês. E aí vocês podem escolher se vocês querem um personagem ou querem uma pessoa que de fato tá falando o que sente. Minha reação hoje foi de decepção, mas foi uma reação de, assim, eu não vi em nenhum momento o Bahia com poder de reagir, velho.
né? Rogério Ceni leva para o banco e não tinha o que fazer, né? Ele tinha no ataque um garoto da base, uma contratação que recém chegou e pouco jogou, teve que botar Iago Borducci de ponta, né? Os jogadores também estavam na noite terrível, tecnicamente falando. Acevedo errou tudo que podia, por exemplo. Everton Ribeiro praticamente não entrou em campo, né? Eu acho que talvez quem mais se destacou foi o Jean Lucas pela intensidade, né? O cara voltou da seleção e jogou 90 minutos. Mas a zaga também, acho que o David Duarte fez um bom jogo na medida do possível. Mas eu não vi em momento nenhum, né, o Bahia com capacidade física e técnica hoje de ganhar o Fluminense. Não vi. Claro, tava torcendo por uma bola bandida, tava torcendo por aquele lance no final ali de Sanabria ter batido na mão do René. Para mim seria muito mais conveniente chegar aqui e sair xingando tudo e todos. Para mim seria muito mais fácil, né? Porque é isso que vocês querem ouvir, né? E aí sempre vai chegar aqui as pessoas me chamando de passador de pano, que o time é frouxo, enfim, eu sinceramente tô um pouco me lixando para esse tipo de feedback nesse momento, né? Mas eu tô falando o que eu penso, eu tô falando o que eu acho. Eu vou trazer Luiz Teles para poder falar aqui com a gente que ele acabou de chegar. Mas a minha impressão inicial é essa. Eu acho que o Bahia foi inferior ao Fluminense nos dois jogos, somando os dois jogos. E acho que hoje o Bahia não entrou em campo por vários fatores. Tecnicamente, fisicamente, o Bahia estava esfacelado. E claro, como eu disse, seria muito mais fácil para mim chegar aqui e sair gritando, né? Sair falando um monte de asneira e sair enchendo o saco. Para mim seria muito mais fácil. Mas hoje o Bahia, assim, sincero e honestamente, como eu disse, até o pênalti, né? Que foi uma infelicidade total do Michel Araújo ali, né? Um lance, enfim, de se lamentar. Mas até o pênalti o jogo estava minimamente controlado, velho. O que é que o Fluminense tinha de grande volume de finalização? De uma sequência boa, assim, né? De empolgação. E a partida de hoje, né, com a vantagem que a gente tinha, uma vantagem única na história da Copa do Brasil, na qual a gente sempre parou nas quartas de final, né, nunca tinha passado, segue com essa barreira das quartas de final, mas jogar pela primeira vez com a vantagem para o jogo de volta era algo que me animava bastante. E o Bahia não conseguiu, né, se apossar dessa vantagem que tinha por diversos motivos, né? E aí eu concordo muito com você que os principais motivos disso aí, eles não recaem sobre exatamente o Rogério Ceni, sobre o comportamento individual dos atletas, né? O Bahia estava esfacelado, o Bahia estava sem vários dos seus principais jogadores, sem poder fazer as substituições que dariam a possibilidade do time ser mais intenso, ser mais competitivo, né? O que também, né, na minha opinião, não, apesar disso ser o fator principal, não tiro daqui a possibilidade da gente comentar em cima de de um comportamento que poderia ter sido um pouco melhor, tá? O Bahia abdicou muito cedo de tentar, né, de insistir na saída de bola. O Bahia teve atletas jogando muito abaixo do seu nível regular, como Acevedo, como Everton Ribeiro, como o próprio Mingo, também abaixo. Jean Lucas cansado, apesar de ter se doado muito na partida. E aí você sofreu demais, né? E acho também assim, a gente temos problemas que a gente não teria como solucionar para esse jogo, ainda mais sem as peças de reposição, né? A gente tem um atacante que é muito rápido no 1 contra 1, que consegue com a posse da bola ir bem, mas para um jogo como o de hoje, que não consegue sustentar uma bola no ataque, né? Estou falando de Kaique. A bola chega para ele, ele não consegue sustentar as bolas. Não consegue. O jogo dele é outro, é um outro tipo de jogo. Para esse jogo não serve, não serviu mais uma vez, né? Acho até que a substituição no intervalo foi corretíssima, corretíssima, né? Por Sanabria, que melhorou nesse sentido, conseguiu sustentar mais bola, conseguiu levar as bolas ao ataque, mas era muito pouco para, de fato, um Bahia que tinha outras peças que não estavam bem na partida e um Bahia que não conseguia fazer o seu jogo, né? E aí eu acho que o Bahia tinha que ter insistido um pouco mais, mesmo errando, mesmo com suas peças não estando numa boa partida. Porque a partir do momento que Ronaldo, que Mingo, que David Duarte passaram a jogar bola para frente para tentar uma casquinha ali de
William José, que também esteve numa jornada terrível, muito mal mesmo, né? Não colaborou quase nada com o time. O Bahia ali perdeu totalmente qualquer chance, né, de incomodar o Fluminense. E eu vinha falando aqui antes da partida, muito antes da partida, não apenas no pré-jogo, mas ao longo da semana, que jogo de Copa, o adversário tem que se sentir de alguma maneira incomodado. Ele não pode sentir à vontade para lançar mais jogadores ao ataque, ele não pode se sentir à vontade para arriscar uma bola, né, um lance diferente na fase ofensiva. Você tem que pressionar ele, deixar ele sem a calma, sem a confiança suficiente para tentar coisas diferentes, né? E isso terminou deixando apesar do Bahia não ter perdido esse controle, como você falou, assim, né, no sentido de a pressão do Fluminense é uma pressão muito vigorosa, né, assim, criando chances. O Fluminense não criava chances, né? Mas o Fluminense estava ali sempre por um tequinho para acertar o lance que poderia gerar a jogada perigosa, né? Isso estava acontecendo. E em mais um início de segundo tempo, em mais um lateral, em mais um erro de posicionamento nesse lateral, sobretudo de Mingo, né? Que dá o lado de dentro para o atleta escorar, para o atleta fazer o pivô. E isso quebra o sistema defensivo do Bahia, mas não é só de Mingo não, tá? O problema ali. É um problema mais geral. Nasce a jogada na qual, se eu não me engano, foi Canóbio, né, que recebe a bola por último ali, e a bola pega na mão do Michel Araújo, mas Michel Araújo chega do jeito que dá para chegar, né, porque tá fora do lance da jogada, né, chega atrasado mesmo, porque o Fluminense conseguiu quebrar a linha num lance de lateral, né? E aí, para mim, é infortúnio. É difícil você colocar na culpa do jogador, pegar de mão num lance daquele, acontece, tá? Não é cacuete também do próprio Michel Araújo chegar naquele lance com a mão para trás, é bem difícil o lance. Pênalti bem marcado, bem cobrado também, né? Com força. Ainda que se Ronaldo tivesse acertado o canto, teria pegado o pênalti, mas aí é uma questão de sorte, não foi uma questão de incompetência de Ronaldo. E depois do gol, o Bahia conseguiu, não melhorou, cara. Fez as mudanças, né, necessárias, mas Cauli de novo não consegue dar sustentação. O mesmo problema que tinha com o Kaique no primeiro tempo acontece com o Cauli no segundo. Ainda que Cauli tenha jogado para entrar flutuando, né, e não pelo lado do campo. E nada que o Bahia tentou como remédio, ou que o Rogério Ceni tenha tentado como remédio, funcionou, mas sobretudo porque as peças ali que poderiam encaixar para melhorar não tinham a possibilidade de fazer isso, né? Se você tivesse um Lúcio, se você tivesse até mesmo um Thiago à disposição, se você tivesse um Caio Alexandre para depois então um Acevedo, né? Se você tivesse até um Arias para poder jogar aberto no lugar do Gilberto, né, abrindo o campo para tentar alguma coisa depois, né? Se você tivesse a possibilidade de ter um Everton Ribeiro com mais possibilidade de jogo, né? Everton Ribeiro que não se escondeu do jogo, mas no que ele tentou, ele não conseguiu dar prosseguimento correto às jogadas, né? Mas se o Rogério Ceni tivesse à sua disposição peças como essa, poderia ter mudado a história da partida. Mas ele se viu ali de mãos atadas, na minha opinião, né? E o Bahia não conseguiu retomar a partida ou equilibrar a partida. O jogo continuou com o Fluminense, que no lance de bola parada, e aí mais uma vez a mesma falha de todos os jogos, inclusive desse jogo mais de uma vez, você entregar a jogada que o Thiago Silva fez a carreira inteira. Ele procura o corredor e corre, assim, ele dá uma empurradinha no marcador dele, que nunca vai ser falta, e ele tem um corredor à disposição. Ou seja, o Bahia, nesse tipo de lance, precisa ter alguém para atrapalhar o corredor, é simples. Onde é que está Thiago Silva? Está ali
fico aqui 1,5 m, 2 metros à frente dele, no corredor, e vou impedir a corrida dele. Mas no jogo de ida, o Thiago Silva cabeceou 2 bolas no primeiro pau, assim, né? Em um dos lances saiu o gol do Serna, anulado por 1 milímetro de impedimento. E agora, mais uma vez, ele teve um corredor sozinho para subir, cabecear muito bem, sem falha de Ronaldo também. Vi gente dizendo que Ronaldo poderia ter chegado na bola, uma loucura, né? Ronaldo, nesse jogo, não teve culpa nenhuma dos 2 gols. E aí, depois do estrago feito, dos 2-0, o Bahia não conseguiu reagir, tentou ali, no momento final, ir para o abafa, até porque o Fluminense também, né, recuou, fez ali o dever de casa copeiro de fechar a casinha. Teve ali, talvez no lance final, naquele cruzamento que pediu pênalti, que não foi pênalti, né? A bola bateu ali na coxa, né? Quase na bunda do atleta, e não foi mão. Mas teve apenas naquele lance, e depois no outro lance, de novo pelo lado direito, alguma vez que chegou com mais perigo ao gol de Fábio. E é isso, a gente não teve força, não teve merecimento para, nas 2 partidas, fazer um placar melhor do que o Fluminense fez em cima da gente. Classificação justa para o Fluminense. Os aspectos são diversos para a gente não ter conseguido competir melhor hoje, mas eu estou muito contigo, Leiro, que o principal motivo da gente não ter competido hoje foi a nossa total dilaceração do elenco nas últimas 3, 4 semanas. Né? Você teve ali a perda de diversos jogadores muito importantes que certamente teriam feito a diferença na partida de hoje. É isso.